hoje será sobre os triângulos e suas propriedades. Antes que a gente comece a nossa aula, desejaria que você se inscrevesse no nosso canal Mentalvox e no final dê um gostei. Vamos lá para a nossa aula de hoje sobre os triângulos. Então você vê aqui na nossa primeira imagem que um triângulo nada mais é do que uma figura geométrica plana, onde vai ter os ângulos, os vértices e os seus lados, né? Como você nessa figura aí, você pode observar que você tem o triângulo maior, né, todo amarelo, o triângulo vazado dentro e 3 triângulos amarelos. Então aí você já tem a compreensão do que seria a nossa aula de hoje, que será sobre os triângulos e suas propriedades. Então aqui, para que a gente compreenda inicialmente o que é um triângulo, a gente tem que saber se é possível ou não desenhar um triângulo na sua forma geométrica. Então, para isso, tem que entender a sua condição para que ele exista. Para que exista um triângulo só vai existir somente se a medida dos seus lados, de um lado, for igual à medida dos outros seus dois lados. Como ele vai dar o exemplo aqui, né? Essa semirreta, outra semirreta e outra semirreta. Ele vai chamar essa semirreta de A, essa semirreta de B e essa semirreta de C, certo? Quando faz-se a aproximação das 3 semirretas, formando um vértice ou um ângulo, que a gente já viu nas nossas aulas, né? Que temos aqui no nosso canal, as nossas aulas sobre ângulos, você vai observar que forma ângulos, 3 ângulos que é chamado de triângulo. Ele diz aqui, para que o triângulo exista, vamos considerar aqui a reta ou a semirreta A, ela tem que ser menor do que a soma das duas outras, como ele fala aqui, né? A semirreta A tem que ser menor do que a soma da semirreta B mais a semirreta C. Se você levar em consideração a semirreta B, ela tem que ser menor do que a soma da semirreta A mais a semirreta C. E se for em consideração a C deve ser menor do que a semirreta A e a semirreta B. Essa é a condição de existência. Um lado tem que ser menor do que a soma dos dois outros lados. Vai depender de que lado você está se direcionando. Como ele fala aqui, né? Um triângulo existe se e somente se a medida de cada um de seus lados for menor que a soma dos outros dois. Essa é a condição de existência para que você consiga formar um triângulo. Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, para que a gente compreenda por que e como que um triângulo vai existir. Então ele diz aqui: Caio pretende construir um triângulo usando 3 varetas de madeira cujos comprimentos são 130 metros, 93 centímetros e 51 centímetros. É possível construir tal triângulo? Então ele diz aqui, né? Em relação à medida dos 130 centímetros. No caso que é para ser, faltou o C, né? CM, é 130 centímetros. Então ele vai dizer o seguinte: em relação à nossa condição que a gente disse anteriormente, o triângulo só vai existir se um lado for menor do que a soma dos outros dois. Essa é a condição. Então, em relação ao lado de 130 centímetros, se você ou fazer a subtração ou fazer a adição dos outros dois valores, deve ser maior do que os 130 centímetros, certo? No caso da subtração tem que ser menor, no caso da adição tem que ser maior. Essa é a sua verificação em relação ao lado 130 centímetros. E isso você vai fazer em relação aos outros dois. Em relação ao lado 92 centímetros, tanto você vai subtrair ou como você vai somar. Só voltando aqui para você compreender que o triângulo só vai existir se um lado for menor do que a soma dos outros dois. É isso que a gente está fazendo nessa questão. 130, a subtração de 92 menos 51, que é os outros lados, né? Deverá ser menor do que 130, quando for na subtração. E quando for na adição, do mesmo jeito, tem que ser maior, né? Em relação a 92, do mesmo jeito, fazendo a subtração, né? Dá 79, menor do que 130. E fazendo a adição, vai dar 181, maior do que 130. E em relação ao lado que mede 51 centímetros, do mesmo jeito. 92 menos 51 dá 38. E somando 92 com 51 também dá maior do que 130, que dará 222.
quando você fizer a subtração, o valor deve ser menor ao seu lado de verificação. E quando for na adição, tem que ser maior do que o que você está verificando, que no caso é 51. Aí ele diz, como resposta aqui, né, da questão, ele pergunta se, usando 130, 92 e 51, é possível que você construa um triângulo. Ele disse que é possível sim, porque na verificação que a gente fez, todos, um lado era menor quando somavam-se os outros, certo? Outra coisa a ser considerado em triângulos é os seus elementos. Então, o triângulo, você já sabe a condição de existência dele. Um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. E ele vai possuir o quê? Traçamos aqui três ângulos, que é um triângulo, 3 ângulos. Então, de dentro é os 3 ângulos. Então, um dos elementos do triângulo é chamado ângulo. As semirretas de A a B, de B a C e de C a A, essas semirretas aqui eles chamam-se de lado. Então, o terceiro elemento do triângulo é ângulos, que também chama de vértice, e os lados. E ele ainda vai ter o ângulo interno do triângulo, que está dentro, e o seu complemento, que está fora. A aula de complementos de triângulo você também pode ver no nosso canal, que tem em relação a essa aula também. Complemento e suplemento. Então, o lado de dentro é o ângulo interno e o lado de fora é o ângulo externo, que também é o terceiro, um dos elementos. Então, você vai ter o ângulo, o lado, o vértice, que é o pontinho, o ângulo interno e o ângulo externo, além dos lados que circundam a figura. Isso aí são os elementos de um determinado triângulo. O triângulo, ele recebe algumas classificações, né? Que ele vai poder ser traçado de algumas formas diferentes. Então, em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos. Em relação aos lados, ele pode ser classificado como triângulo escaleno, triângulo isósceles e triângulo equilátero. Então, começando pelo mais simples. Todos os lados que possuem a mesma medida, ele chama-se triângulo equilátero. Quando ele tem dois lados iguais e um lado diferente, ele é isósceles. E quando seus lados todos são diferentes, ele já é chamado de escaleno. Isso em relação à medida dos lados. Os triângulos podem ser classificados de acordo com a medida dos seus lados, escaleno, isósceles e equilátero. 3 lados iguais, 2 lados iguais e nenhum lados iguais. Aí é a classificação quanto à medida dos seus lados. Como ele dá o exemplo aqui, né? Vamos supor que eu tenho cada lado aqui 10 centímetros. Possui todos os 3 lados 10 centímetros, então o nome dele é equilátero. 2 lados iguais, 5 e 5 e 10. 2 iguais e um diferente, isósceles. 5, 6 e 7. Todos os seus lados diferentes é chamado escaleno. Todos os seus lados diferentes, escaleno. Todos 2 lados iguais e um diferente, isósceles. Então, só voltando aqui, todos os seus 3 lados iguais, equilátero. 2 lados iguais, um diferente, isósceles. Todos os seus lados diferentes, escaleno. Agora a gente vai estudar outra classificação dos triângulos quanto às medidas dos seus ângulos. Quanto às medidas dos lados, é a semirreta que circunda a figura. Quanto aos ângulos, é a formação que ele faz dentro da figura. Então, dentro da figura. Então, ele diz aí, quanto às medidas dos seus ângulos, é chamado de acutângulo. Quando ele tem os ângulos internos menor que 90. Então, chamado dos ângulos agudos, acutângulo, como por exemplo esse exemplo aqui, são todos os ângulos menores do que 90. Menor do que 90, todos os seus ângulos internos, estou falando interno da figura do triângulo, é chamado de triângulo acutângulo. Quando eu tenho um ângulo reto, já está dizendo triângulo retângulo, que ele é um ângulo igual a 90 graus, certo? Triângulo retângulo, 90 graus, um ângulo interno igual a 90 graus. O obtusângulo, que é o obtuso, ele sempre vai ter um ângulo maior do que 90. Mesmo que ele tenha os outros ângulos agudos, 2 agudos, um ângulo obtuso, obtusângulo.
todos os ângulos agudos acutângulo. Um ângulo reto, um ângulo chamado retângulo. Né? Triângulo retângulo, triângulo obtusângulo e triângulo acutângulo. Essa é a classificação de acordo com as medidas dos seus ângulos. Um exemplo aqui. Considere as afirmações e indique se são verdadeiras ou falsas. Ele diz aqui, um triângulo é chamado de escaleno quando seus lados possuem comprimentos diferentes. Isso é verdadeiro ou falso? Em outras palavras, está dizendo, quando os lados possuem medidas diferentes, né, que é comprimentos diferentes, então essa afirmação aqui é verdadeira. Um triângulo é chamado de escaleno quando seus lados possuem comprimentos diferente. Então, se o comprimento dos seus lados são diferentes, então é chamado de triângulo realmente escaleno. Isso é verdadeiro. Um triângulo é chamado de isósceles quando há dois de seus lados com o mesmo comprimento. Dois do mesmo comprimento e um não do seu comprimento. Também está verdadeiro. Um triângulo é chamado de equilátero quando todos os seus lados possuem o mesmo comprimento. Também está verdadeiro, né? A gente viu aqui no exemplo que ele é equilátero justamente quando ele possui seus lados iguais. Dois lados iguais é isósceles. E quando ele tem três lados diferentes, é escaleno. Por isso que a situação nesta questão são todos os três itens verdadeiros. Ele está pedindo aqui na questão que a gente indique os elementos contidos do triângulo. Os elementos. Começando, né? Eu tenho os lados. Lado de A a B, de B a C e de C a A. Ainda tenho esse outro lado aqui, né, externo. Mas em relação ao triângulo, eu tenho o lado AB, BC e CA. Eu estou falando dessa semi-reta que circunda a figura. Eu tenho o ângulo de dentro A, o ângulo B e o ângulo C. Eu tenho o vértice, que é o pontinho, né, A. Tem um ponto B e tem um ponto C, certo? E ainda tem um ângulo interno aqui que ele é C. E esse ângulo externo dessa semi-reta aqui D. O ângulo interno C e o ângulo externo dessa semi-reta D, certo? Aí são os elementos que ele indica aí nesse triângulo, nessa figura. A quarta questão, ele pede que a gente classifique os triângulos de acordo com a medida dos seus lados. Então aqui, você já me pergunta, cadê as medidas dos triângulos? Mas tem a indicação aqui pelas essas setinhas aqui que você vai observar. Uma seta, todos iguais, o triângulo possui a mesma medida. Se ele possui a mesma medida, é chamado triângulo equilátero. Se ele tem dois lados iguais e um diferente, né, que não tem seta, dois iguais e um diferente, triângulo isósceles. E se ele possui uma, duas e três, possui todos os seus lados diferentes, ele é chamado triângulo escaleno. Ele pede para que você classifique, né, de acordo com a medida dos lados, exatamente isso aí. Agora, os triângulos, quanto às medidas dos seus ângulos. Se os ângulos, aí você me pergunta, o ângulo reto é o mais simples de você compreender, um ângulo reto, um pontinho, tá reto. E os outros menor do que 90, triângulo retângulo. Toda vez que eu tenho ângulos agudos, o que é um ângulo agudo? Se você também quiser assistir essa nossa aula sobre medidas de ângulos, está aqui no nosso canal. No nosso canal, você pode ir lá tirar as dúvidas. Aqui, toda vez que eu tenho ângulos menores do que 90 graus, eu tenho um ângulo agudo, né? No caso, 60, 40 e 80. Então, o triângulo é agudo. Nesse caso aqui, eu devo ter um ângulo maior do que 90, no caso aqui 140 graus. Um ângulo maior do que 90 e os outros menores do que 90 é chamado triângulo obtusângulo. Aliás, obtusângulo e acutângulo, e aqui é o triângulo retângulo. Essa é a nossa classificação quanto às medidas dos seus ângulos. Agora, uma parte de suma importância que você deve compreender e ter em mente sempre quando você for resolver atividades que envolvam triângulo. As propriedades dos triângulos. Toda vez que eu me referir
a soma dos internos de um triângulo, eu vou saber que ele mede 180 graus. Os três ângulos internos de um triângulo somados deve dar 360 graus. A soma dos ângulos externos e internos, externos com os internos do triângulo, né? Circunferência, 360 graus. A soma de dois lados de um triângulo é sempre maior que a medida do terceiro, né? A condição de existência do triângulo. Eu tenho que ter um lado e a soma dos outros dois deve ser maior do que o do primeiro. O maior lado de um triângulo é sempre oposto ao seu maior ângulo. Então, se você, por exemplo, está se referindo aqui, ó, o maior lado é oposto ao maior ângulo. Então, se eu tenho um ângulo de 90, o maior lado deve ser a sua frente, certo? Que ele está se referindo aí. O lado diferente do triângulo isósceles é denominado base. O lado de baixo, que eu falo aqui. O lado de baixo ele chama de base. O que está diferente, dois lados iguais e um lado diferente. Ele está chamando esse lado de base aí na compreensão da propriedade, né? O lado diferente do triângulo isósceles é denominado base. Os ângulos da base do triângulo isósceles são denominados congruentes. E a outra coisa, ângulos internos de um triângulo equilátero mede 60 graus. Então, se você observar aqui, por exemplo, aqui ele diz aqui, se a soma dos três ângulos deve ser 180, então se você dividir 180 para 3, cada ângulozinho interno de um triângulo equilátero vale exatamente 60 graus. Isso aí já é para que você considere quando você for calcular um triângulo equilátero. Nosso sexto exemplo. No triângulo a seguir, determine o valor de x. Então aqui eu tenho o ângulo B 48, o ângulo C 31, esse ângulo aqui que eu não sei quanto é interno, e esse ângulo externo é x, certo? A gente já aprendeu aqui nessa aula que a soma dos três ângulos deve dar 180 graus. Então você já deve estar pensando aí, se eu somar 48 mais 31 e subtrair de 180, eu devo saber quanto é esse ângulo. Foi o que a gente fez aqui. 48 mais 31 dá 79. A soma dos três ângulos deve dar quanto? 180. Se eu já subtrair do valor que eu tenho, 180 menos 79, eu vou obter 101 graus. Então, esse lado aqui que eu não sei, não sabia e agora eu sei é 101 graus. Para mim fazer a verificação, eu somo 48 mais 31 mais 101, deverá ser a soma dos três, 180 graus. Só que ele quer saber o ângulo externo. Quando a gente estudou aqui no nosso canal também, na nossa aula sobre medidas de ângulo, você vai ver que metade da circunferência, né, que eu tenho um ângulo de dentro que é 101 graus, quanto é que falta para me completar 180? Que é a metade da circunferência aqui, né? Então, eu vou pegar o 180, subtrair 101 graus, vou obter 79. Então, o valor aqui desse x que a gente estava procurando é 79 graus. A nossa sétima questão, ele pergunta, quanto mede a soma dos ângulos internos de um triângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo, como a gente já viu aqui, qualquer triângulo, a soma dos três lados dá igual a 180 graus. Como ele diz aí, né? Lado A, B, B, C ou C, A ou vice-versa, dará 180 graus. Quanto mede a soma dos ângulos externos de um triângulo? Então, aqui relacionado à circunferência, que é os ângulos que estão fora. Se você observar, ó, são sempre metade da circunferência que está montando essa figura. Então, se você pegar uma e montar outra, vai dar uma circunferência inteira, 360 graus. Por isso que a medida dos ângulos externos do triângulo dará 360 graus. A nossa nona questão, ele diz aí, né? Os triângulos abaixo estão com as medidas de seus três lados. Aí ele pergunta qual é a relação existente entre eles. Se você observar a relação interna de qualquer triângulo, qualquer um, qual for a medida, somando seus três lados, a soma deles deve dar a mesma medida.
ângulos internos do triângulo. Então, se eu somar 50 mais 90 mais 40, 180 graus. 20 mais 135 mais 25, 180 graus. 65, 48 e 67 dará 180 graus. Essa é a relação. Independente de medidas diferentes, ângulos internos, a soma deles deverá dar a mesma medida, no caso 180 graus. Então essa foi a nossa aula sobre triângulos. Espero que você tenha tirado as suas dúvidas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Mental Vox. E no final dê um gostei na nossa aula. Até a nossa próxima aula.